meus amores, tudo bem por aí? Aqui está tudo certo. Olá, espero que você esteja bem. E se não tivesse ia falar? E aí, Abinal? Fala, pastor, tudo certo? Tudo bem, Darleide? E se ele falasse, você iria Você ouvir? de casa. Com certeza, manda sua interação. E aí, minha gente, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Mais uma tarde, meio de semana. Pois é, dia 4, não 5 já. 5 de fevereiro, estamos juntos por aqui. Tirou mais o extrato entre família. Não. Tirou o extrato? Quem tirou o extrato sabe que dia que é. Pior, hein? Pois é, prazer estar com você mais uma vez para conversarmos sobre finanças. Falando, você não tirou o extrato hoje, né? Não. Não Nem pagou o Não, boleto eu paguei também. conta. Porque se ele Não, eu paguei conta. pagou e não lembra que a data Ah, que estava é? vencido. Não, é porque assim, ó, o tic-tac de vez em quando dá uma falhadinha, entendeu? Sério? Ô, Menino, o ano começa com novidades. Tem novidades também, Qual é a viu? novidade? O Tico não tá mais sozinho? Batendo com o pé. Brincadeira. Ó, não pode largar uma, viu? Que eles já pegam aí, ó. É, a pergunta é como a amizade... Ó, ainda temos 1h30 de programa. Muitas águas vão rolar por aí. Antigamente, não sei se ainda há algo parecido, chamado teste de fidelidade. Aqui no nosso programa deveria ser amizade. teste de amizade. E tem Sobreviveu. resistido. Sobreviveu. Tem sido firme. Sobreviveu. Amor, firme As férias ajudaram mesmo. também, né? É o compromisso que a gente precisa ter com o bolso. Vamos falar de economia, de finanças, de administração, do pouco que a gente tem. A ideia seria, assim, falar de minimalismo. Mas como é que a gente fala de minimalismo para quem já ganha o mínimo? Não é não? É. Mas, enfim, tem muito que aprender. Falar de consumo consciente. Boa. O que mais? Verdade, porque às vezes a renda é uma, mas quer viver como se fosse outra, né? E a gente prestar atenção em alguns detalhes ali também que podem ser melhorados, independente da classe econômica. Quem ganha muito, quem ganha pouco, e às vezes quer mostrar mais, enfim. Vamos entender um pouquinho mais dentro do nosso programa de hoje com a especialista que já está por aqui, é a Rosimeire Santos, consultora financeira e analista comportamental, já esteve com a gente por aqui falando de finanças e está aqui de novo para tirar suas dúvidas e nossas também que vão surgindo ao longo do programa, é ou não é? Ela que Ela não já deve economiza. ter analisado o seu comportamento já, viu? Já. É que não, mas fevereiro tem essa função. Tem, né? Fevereiro em 15 minutos já passou Cara. 4 dias, enquanto janeiro em 30 dias não passa 2. É. Mas Não, o mas que eu deixa eu ia falar que dizer- fevereiro também, hein? Fevereiro Não, também. fevereiro é alta Mas o que eu ia produtividade. dizer- Tá. Não vou dizer mais nada. Levanta a mão. Eu não vou dizer mais nada, nós vamos ter mais informação Eu não vou dizer aqui mais com a nada. presença do que é, eu ia né? dizer. E aliás, Tem eu ia chamar realmente a vinheta, mas a diretora disse, fala isso. Aí eu tô Reportagem. falando. Tem reportagem? Tem reportagem Tem Lucas também. Nascimento? Tem Lucas mais info, Nascimento, que mais antes chamava-se hashtag. Mudou. Agora nós abrasileiramos, porque hashtag é uma palavra em inglês. Aí nós vamos usar só o mais info. Você gostou? E se gostou, fica com a gente, que o programa é todo bom demais pra você. Pausa bem rapidinho e já voltamos. Até já. Ao vivaço, hein? 2h34, 2h34, bateu o reloginho aí. Do dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro de 2025, tamo junto, hein? Pois é, na rádio a gente sempre fala, né? Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, por quê? Vai que alguém acordou e acha que é 2027, 28, se perder o tempo, né? Será? Não sei. Fiquei pensando nisso outro dia. Temos aniversário hoje, por falar em tempo, dia, data, relógio. Karina do Canto faz aniversário, é apresentadora do Armarinho da Arte. E Gabriela Frontini, também apresentadora do Identidade, está fazendo aniversário. No próximo dia 17, Robson Aleixo também faz Verdade, aniversário. segunda-feira, né? No próximo 21 de junho, eu faço aniversário. E você? Próximo 19 de maio, eu faço aniversário. É isso 40 aí. esse ano, hein, Darleide? Pô, Coisa boa, que graças a Deus. bonitinho. Opa, bem. Bom, a gente conclui que daqui até o final do ano todo mundo vai fazer aniversário. Se Deus quiser. pela graça de Só os Deus. que já fizeram que não. Em que mês, Lucas? Próximo 2 de janeiro de 2026. Próximo. O mais bebê. O mais longe que O dá, mais né? bebê da turma, agora só no Vou ano até que vem. refazer a frase. Dos próximos 365 dias, todos. Todos. Muito bem. Pergunta do dia, Verdade. meus amores. Eu vou lançar assim, ó. Manda O aí, que manda que aí. você tem feito para reduzir os gastos, o consumo? O que que você se reorganizou? Em que você se reorganizou para sobrar um dinheirinho no final do ano? Ou do mês? Do ano também. Também. No final do mês. Como é que você se reorganizou? Darleide, Aleixo, Abinal, produção, eu
tinha um jeito de viver a vida gastando sem muito pensar, mas agora eu estou mais centrado com as minhas finanças. E o que você está fazendo para melhorar esse jeito de lidar com o dinheiro? Conta pra gente. Verdade, hein? E equilibrar, é isso que a gente estava comentando, né? Equilibrar vale para todo mundo, né? Porque a gente às vezes sonha aquilo, o dia que eu estiver ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, aí sim. E às vezes chega lá, mas tá perdido, né? E cheio de dívidas, de contas, por quê? Porque não teve uma planilha, um controle, e aí isso começa desde o pouco, né? Porque quando tiver muito, vai estar mais tranquilo. Mas a pergunta que também deve ser central é, o que ganha pouco, o chamado mínimo, como é que ganhando o mínimo você vai ser minimalista? Como é que você vai reduzir o que você já tem para dar conta com o mínimo que você ganha? Robson. E quais são os sonhos que você está perseguindo? Já falaram essa frase, né? Sonhar não custa nada? Mentira, mas põe mentira nisso. Seu sonho pode custar tudo. É o sonho que gera os custos. E anota isso. É o sonho que gera o custo. E às vezes um custo alto, né? Custo alto. Participa com a gente no nosso WhatsApp 983-1502-49, 983-1502-49. Lucas Nascimento vem pra cá porque nós queremos mais informações e nos traga boas notícias. Quero saber do dinheiro, por onde voa. Não, brincadeira, nem sei do que se trata as notícias. Eu sei por onde está. Está em Guararema. No seu bolso. Está em Guararema. É? Talvez enterrado embaixo de um pé de manga. Num baú aqui assim, ó, cheio de moedas. Vai que. Vou começar a cavar profundamente. Vai que. Tem, né? Vai que Isso é uma revelação. Não é, Lucas? Vai que encontra por lá, depois eu quero saber dessa Qualquer até coisa? divulgar por aqui, vai que. Vou fazer igual aquele verso bíblico lá, né? Qual? Vender minhas propriedades para comprar a sua, se eu sei que lá tem, e aí eu cavo e pronto, acho para mim. Vou levar isso em conta, vou levar isso em conta. Ele achou um jeito, mas pessoal, é o seguinte, hoje aqui no Mais Info eu vou falar sobre um caso que aconteceu no Distrito Federal, um jovem que foi preso por não pagar pensão alimentícia, só depois de pesquisar um pouco mais sobre o que nem filho ele tinha. Vou falar um pouco sobre esse caso também e falando também sobre financiamento estudantil. Para quem estava esperando sobre o FIES, as inscrições já começaram. Agora quem pode participar e como fazer, depois da vinheta eu tenho mais informações. Que casa, então se liga só. Olha só, um jovem de 20 anos, ele foi preso por engano por não pagar pensão alimentícia. Só que tem o seguinte, ele não tem filho. Ele foi preso no dia 28 de janeiro com um mandato expedido por Igarapé, que fica numa cidade ali no interior de Minas Gerais. E o processo era da cidade de São Paulo. O jovem passou mais de 24 horas na prisão e antes do erro ser corrigido pela Defensoria Pública de lá, do Distrito o Distrito Federal no caso, né? E segundo os defensores públicos, o erro pode ter acontecido tanto em Minas Gerais como então em São Paulo. E até então não se sabe por quê, porque ele foi expedido, mas só conseguiu falar depois de uma audiência, que aí ele conseguiu explicar sobre o que estava acontecendo. O advogado do jovem disse que vai sim pedir indenização. Só que nessa história tem mais um ponto. O mandato de prisão era de 2017, quando o jovem tinha 12 anos. Ele ficou numa cela de prisão com outras pessoas que também não pagavam pensão alimentícia num complexo civil. Olha só que na região sudoeste de Brasília isso aconteceu por lá, então tem essa investigação. Foi ligado então perguntando mais informações para o juiz o que aconteceu e já se fala assim que houve sim um erro, não se sabe como isso aconteceu, mas que nesse caso vai ser investigado e que o próprio advogado disse que sim, vai pedir indenização com relação a esse caso. Se você estava comemorando, Lucas, o fato de que você nunca correria esse risco, você vê que é possível sim, correr o risco. Mas não é uma falha, nós estamos falando de um sistema. E como a gente fala de sistema, para que esse erro chegue até o indivíduo, é uma sequência grande de falhas, muito grandes também. Porque nós estamos falando de um indivíduo contra o Estado. É absurdamente desproporcional os tamanhos dentro dessa lógica do direito. Não é um erro. E, aliás, e como sociedade, a gente também não pode lidar com isso como se fosse uma notícia. Não, isso é uma falha que coloca todo mundo em risco. Todo mundo em risco. E não é assim, se a gente for pensar e abranger, tá aí, tá todo mundo sujeito a isso até que a gente comece a levar coisas a sério e pessoas também.
E se fala então que eles estão tentando encontrar exatamente onde que foi o erro, se foi em São Paulo ou se foi ali em Minas Gerais, da pessoa que estava ali colocando os dados que expediu então esse mandato. Então a investigação vai continuar para chegar a um fim com essa notícia e com este caso. Seguindo então com o nosso Mais Info de hoje, a próxima informação é o seguinte, porque começou as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, para o primeiro semestre. E segundo o Ministério da Educação, serão oferecidos 67.301 vagas agora no início do ano. E as inscrições vão até a próxima sexta. E para se inscrever, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010. Ter alcançado uma pontuação média nas 4 provas, iguais ou então superior a 450. E a nota ali da redação, que é super relevante, super importante, precisa ser maior a 0. E a renda familiar per capita, então, tem que ser de 1 a 3 salários mínimos. E agora eu quero até convidar você para vir para a tela comigo para passar outras informações do que precisa, como que você faz então para você se inscrever. Você vai precisar entrar no site fies.mec.gov.br, vai entrar no site, vai clicar ali em Minha Inscrição e em seguida você vai fazer ali o seu cadastro. Vai digitar os seus dados de acesso da conta do gov.br, CPF ali, a sua senha e vai então analisar os cursos que são oferecidos ali com a disponibilidade, né? Você pode escolher até três tipos de cursos. E o que se fala é o seguinte, durante o processo você pode até mudar. Eu escolhi tal curso, mas agora não quero mais esse. Você pode fazer ali a alteração, mas quando fechar a inscrição, isso não vai ser mais possível. Então, durante esse processo, analisar certinho, colocar os seus tipos, as escolhas que você tem ali de curso, para você depois conseguir ali finalizar. Então, antes de fechar a sua inscrição, você consegue ali fazer essa mudança. Depois isso não vai ser mais permitido e depois, lógico, saber se você vai conseguir esse financiamento ou não com relação à sua faculdade, o seu curso. Quem sabe pensa em fazer algum curso, começar, fez o Enem, quer utilizar ali, então isso vai ser possível. E olha só, uma outra informação é o seguinte, você viu que a gente está começando agora o nosso Mais Info, lembra do hashtag? Agora Mais Info, mais informações. Nossa nova dinâmica, então, está mais próximo da notícia, trazer mais para perto. Seguinte, ainda hoje, você também, lógico, você pode participar, mandar suas informações. Você acompanha o Entre Família lá pelo YouTube, sempre participa, manda e-mail, fala de onde que você está por lá assistindo, interage também. Eu vou para lá daqui a pouquinho poder conversar com você. Então, durante o programa, você vai assistindo, mandando a sua pergunta, trazendo mais informações. A gente vai conversando por lá e trazendo essas suas informações aqui para o programa. Então, a conversa vai estar acontecendo. Surgiu alguma dúvida, a gente traz para cá também, para também ser pauta aqui. Se tiver alguma dúvida, vai ser respondido aqui dentro do programa. Então, você acompanha a gente pelo YouTube, sempre está juntinho com a gente, continua por lá, a gente vai continuar interagindo. E depois eu volto aqui para poder falar um pouco mais sobre essas interações e também trazer outras informações. Muito legal, bem. Luquinhas, bom demais. E dá para trazer até informação, talvez, chuva, muita chuva aqui na região, ou aconteceu isso ou aquilo, pode ser também, né, Lucas? Com certeza. Está acontecendo alguma coisa, informação acontecendo, a notícia acontecendo aí, passando para a gente também, para o Lucas já noticiar aí o Brasil todo também, né? Para o pessoal que está no YouTube, então fica esse convite, os comentários que vocês fizerem ali, as interações. Lucas volta daqui a pouquinho trazendo e compartilhando aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Lucas, até mais. Verdade. Bom, e falando sobre finanças, né? Já vou encontrar ali com a Rosimeire Santos, ela que é consultora financeira, analista comportamental e vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor e até mesmo fiquei sabendo de uma planilha que a gente vai ter hoje aqui, né? Tudo bem, Rosimeire? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito Fique obrigada. à vontade, viu? E bora conversar, né? Como vai você, Rosimeire? Estou bem. Que não economiza no sorriso, na simpatia. Hoje, quando ela me viu de longe, uma querida, como vai você? Como está sendo esse começo de ano? Está bem, né? Observando, né, os trâmites aí do nosso país, né? Acompanhando as notícias, o susto que a gente leva cada vez que abre o caderno de economia. Mas se sobrevivermos 2025, a gente nem precisa passar no cardiologista, porque está sendo assim um turbilhão de emoções,
que parece que vai ser turbulento financeiramente mesmo. Vai. Portanto, nada melhor do que nós falarmos sobre como gerir melhor as nossas finanças hoje, como administrar melhor, até se precavendo para o que possa vir ou que vem aí pela frente, né? Por onde a gente começa colocando isso? até, acho que já até abrindo um pouco esse leque, né, do que a gente vai conversar hoje, necessidade e desejo. O pastor Aleixo bem colocou, né, relacionado aos sonhos, que muitas vezes a gente fica naquela pensando, sonhar não custa nada, custa tempo, custa dinheiro, dependendo do que você for estar sonhando aí também, e o que vai valer a pena, vai trazer retornos ou não também, né? Como a gente pode diferenciar o que seria uma necessidade e aquilo que é um desejo nosso, até para começar já essa questão aí de gasto. Exato. E quando se fala principalmente de tempo, energia e dinheiro, é esses dois pontos. O meu desejo é aquilo que é momentâneo, né? É o prazer do imediato, né? Agora, tem o meu sonho. Esse sonho que ele precisa ter um objetivo. Qual a finalidade desse sonho? Né? Para que vai me servir aquilo? Vou dar um exemplo muito comum, um carro. Eu sonho ter um carro. Mas qual é a finalidade do carro para a sua vida? Esse é realmente o momento para investir em um automóvel? Quais vão ser os custos que você vai ter com esse automóvel? Ele vai caber no seu orçamento? Lembrando que nós estamos em alta de juros no Brasil. Então, se você vai comprar um veículo financiado, você vai pagar bem mais caro por ele. Então, aí tá, é o meu sonho, o meu desejo ou minha necessidade? Aonde vai se encaixar? E quais os passos eu preciso dar para realmente alcançar esse sonho? O sonho, a gente cria passos e estratégias. O desejo, eu vou, realizo, daqui a pouco perdeu a graça. E o tempo em que se encontra esse indivíduo que sonha, no que diz respeito ao caderno econômico, leva-se em consideração também? Muito necessário que você considere o momento em que se vive, por exemplo. Em que estado nós estamos agora considerando o porvir do que diz respeito à economia do país, né? Porque não adianta só sonhar e dizer vou chegar lá enquanto tem uma maremoto. Maremoto. Enfim, essa coisa. E é importante a gente ressaltar, eu falei no começo sobre essa frase, né, de sonhar não custa nada, porque é legítimo que você tenha seus sonhos. É legítimo, aliás, é muito perigoso viver sem sonhos. Que tipo de pessoa que você confia que não tem sonho nenhum? Ser humano é sonhar. O risco que a gente sempre corre é sonhar sonhos que não são nossos. Porque o mundo é uma fábrica de sonhos e uma boa parte dos sonhos que as pessoas estão correndo atrás foram sonhos que foram vendidos para eles e pagaram um custo alto por sonhar o sonho de alguém. E está sustentando uma tristeza na família, está destruindo a saúde, destruindo todos os relacionamentos à custa de um sonho que precisa ser modificado. Isso é importante a gente pensar ao falar de saúde financeira, ao falar de equilíbrio no consumo. E a pergunta é, o que de mim vai ser projetado a partir dessa ação? Eu quero comprar um carro, o carro custa R$100 mil. Se eu financiar, eu vou pagar 3 carros. O que faz com que eu queira que esse carro venha para mim tão rápido, a ponto de eu não suportar esperá-lo, porque está faltando algo na minha personalidade, faltando algo na minha identidade, que custe os R$200 mil que eu vou pagar mais no carro. E esse é um raciocínio que as pessoas estão fazendo mesmo que inconscientemente. Vale a pena pagar tudo isso, porque a recompensa, que não é o veículo, pode ser que aconteça, porque ele vai vir rápido e vai me entregar uma identidade. Tem nomes específicos para isso, e lidando com esses nomes a gente vai ver melhor que talvez o problema não seja tão fora da gente como dentro também. Eu vou aproveitar esse momento. Eu vou aproveitar todos os momentos que a gente estiver aqui no programa, até as 4. Mas esse é o momento de eu falar para você e te dar um recado, mais que um recado, sabe aquele convite irrecusável? É sim, é a semana Todos na Mira. Você, pensa aí em você com seu coração mesmo. Está pronto para descobrir a verdade sobre a lei de Deus? Sim, e lei, nós estamos falando no sentido central. Aliás, quando você pensa sobre lei, é só regras que nós estamos fazendo? Pois é, hoje no 3º episódio de Todos na Mira, nós vamos mergulhar em um tema fundamental da Bíblia, a lei de Deus. Algumas perguntas que você já pode ter feito. O que é a lei de Deus?
Por que ela é tão importante? Como que ela se relaciona com graça? Como que ela se relaciona com salvação? E salvação de quê? Nesse episódio, nós vamos explorar essas questões e muito mais com a ajuda de especialistas, estudiosos e estudiosos da Bíblia. Hoje, com a presença do pastor e apresentador Rafael Rossi. Então, anota aí a agenda, não deixe que os ventos da vida tire de você esse compromisso muito importante. Não perca essa oportunidade de entender melhor a palavra de Deus e fortalecer a sua fé. Todos na mira, hoje, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Faz uma coisa, convida seus amigos, manda aquele recadinho lá para os seus familiares e a gente pode assistir no YouTube também. Então, quem não tem o sinal da TV, pode ver pelo sinal da internet. Hoje, 8 da noite, com o pastor Rafael Rossi participando do Todos na Mira. E tá bênção, viu? O programa tá bênção demais, acompanhe. E você pode mandar. E dá para mandar perguntas ali também, interações, né? O que você está entendendo do assunto. E não esqueça de compartilhar com outros. Entra lá no YouTube da Novo Tempo, copia o link e manda nos grupos de WhatsApp aí. E pronto, o pessoal já vai acompanhar essa programação espetacular, viu? E quem acompanha também pode pedir por lá a sua revista Na Mira da Verdade, que também tá bênção ainda, Leide. Bom demais, gente. 90 páginas de puro estudo dos textos mais complexos para a compreensão, você é chamado a estudar. Então, 8 da noite, Todos na Mira, aqui na telinha da sua Novo Tempo. Nós vamos fazer aquela pausa, são 4 minutinhos suficientes para você dar só uma voltinha, ou se preferir, fica aí, sai não, vai que você é tentado a não voltar, faz isso não com a gente. Até já, meus amores. E aí, meus amores, minhas amoras, tô nessa aqui, ó. Já mandaram suas perguntas, dúvidas aí sobre questões financeiras? O ano está só começando e talvez muita gente aí está embolado já, né? Voltou das férias, gastou o que não podia gastar, as contas vieram, aí começa... Ganhou peso e perdeu dinheiro. Aí começa a ver o sorteio, né? Qual que vai ser esse mês? Vai ser a conta de luz. Vai ter que gastar com roupa nova, porque as antigas não cabem mais. Pode ser. O que faz, pastor Ale? Sentiu, né? Sentiu a cutucada aí. Foi possível perceber o quanto a Binal sentiu. Isso sim é aquele tiro amigo. Não é? Ele estava listando os exemplos com todo cuidado. Sim, aí lá vem ali, plau. Não dá. Pegou bem na feridinha. Aqui, ó. A costela, sabe por quê? Que já estava assim, quebrada. A costela que já não está mais aparecendo. Não, chegando no figurino ali, deu um trabalho hoje, né? Para poder colocar o figurino, porque um não fechava e o outro tal, mas é massa muscular, né, pastor? Vamos entender que é isso. Massa muscular que está agora embalada. A gordura embalou a massa muscular para proteger ela, é isso aí. Aí as meninas do figurino assim, a gente precisa conversar sobre isso. Não dá para ficar perdendo roupa no figurino. Verdade. A Binal. O bom é que vai ficando para outros, né? Mas enfim. Gente, manda para cá, não é sobre roupa nem nada, viu? Mas manda para cá sua interação, manda aí no 12983150249. O que você tem feito aí para reduzir um pouquinho peso? Não. Custos, pesos também, porque ele pensou, se come demais. Vai perguntar. Porque assim, se está gastando demais com comida, automaticamente vai ter que gastar mais com roupa. Não foi isso que eu falei? Suspensão do carro. Isso. Né? Ou da bicicleta, ó, já vai pensando além, né? Com médico, médico. nutricionista. Pronto. Agora eu tô com nutricionista, tô com médico, tô com tudo para me acompanhar, viu? Daí vocês vão ver o novo Abinal em 2025. Se Deus quiser, viu? Foi falado até na coisa da Novo Tempo ali. Foi? O John falou, Abinal tá fazendo dieta e tal. Eu vi. Aí eu tive que fazer. Comecei, tô fazendo. Vamos lá. Introdução do Na Prática, vamos lá. O que vem para nós fazermos na prática aí, pastor Aleixo? Assim, tem umas coisas interessantes, que eu acho que é importante numa conversa, é dar contexto pro coleguinha. Por exemplo, nós estamos falando do assunto sério aqui, mas eu acho que deu para dar uma conectada, né? Deu, né? Deu. Esse a gente viver com um equilíbrio mínimo para todas as coisas. Todas as coisas. Tá aí gastando com médico, com nutricionista e tal. Antigamente chamava isso de vergonha na cara. Hoje a gente toma um monte. Era mais barato, não era leite? Saiu mais barato. Você tomou aquela dose. Rose, me ajuda aqui porque nós vamos planilhar tudo agora, né? Vamos colocar tudo na ponta do lápis. Né? Acho que esse é o momento de quem está em casa já aproveitar, porque a planilha é um presente, né? Verdade, é um presente. Quem está assistindo, pega papel e caneta para ir anotando para poder replicar em casa. Amiga, eu tô ocupando seu espaço aqui?
que sim. Tá, então supere isso Não, aí. ela eu só vou não sair queria daqui. que ficássemos de costas para ela. Eu avisei. então- Não Então, fica de costas o pra pastor de lado, tá tá de tudo lado. de lado, Ela eu tô de tô lado, de tá bem? frente para você. Aí. Tá tudo certo. Senta aqui para eu ver a planilha. Vamos lá. Quando eu começo a fazer planilha, só para uma pergunta que essa é mais para mim. Eu vou começar a fazer planilha. Como eu começo a fazer? Começa listando todos os gastos da casa. Aqui nós trouxemos um resumo básico, né? Mas você que está aí em casa vai listar tudo que você gasta na sua casa. E eu coloco o que eu já gasto, não o que eu estou sonhando de plano. Não, você está gostando, está desejando, não. Você pode ter uma lista de desejos projetados para o futuro, mas aqui nós estamos falando da realidade. Então, você pode ter as duas, de hoje e o de hoje com o que você está desejando. Por exemplo, uma viagem lá em dezembro. Vai fazer uma poupança, vai pagar parcelado daqui até lá? O sucesso dessa segunda depende do sucesso dessa. Exato, exatamente. Então começa colocando todas as despesas. Então aqui nós trouxemos as comuns nas famílias: água, luz, internet, celular, convênio, farmácia, supermercado, lazer, comida por aplicativo, serviços de streaming, que é aqueles aplicativos que você gosta de ver filmes, séries. Aluguel, prestação de casa, prestação de carro, vestuário, né? O Abinal falou ali do vestuário, ó. Tá entrando aí já, Tá viu? entrando aqui. Salão de cabeleireiro e barbeiro. Então, Afinal, Aí eu já Também poderia tamo aí. colocar ração de cachorro, transporte das crianças, escola, todo material gasto fixo. escolar, Tudo quanto é gasto. material. Se tem algum tratamento, né, que requer um investimento também. Né? Se tem o carro, pode ter o seguro do carro, o seguro da casa, seguro de vida. Haja despesa para colocar nessa planilha. Parece cansativo, mas vai te libertar. Então, nessa primeira coluna... E uma pergunta, e se eu tenho um financiamento? Tem que colocar também. Tem que colocar o financiamento. Todas as minhas dívidas que... Estão parceladas. O carnezinho da loja famosa lá dos móveis que você gosta de comprar, coloca também. Todas as lojas. De roupa, de sapato, de móveis, de eletrodomésticos, cartão de crédito. Tem que colocar separado para saber para onde está indo o dinheiro do cartão de crédito. É um erro muito comum que eu pego, a pessoa me vem, eu pago 5 mil de cartão de crédito, tá, mas comprou o que no cartão? Você comprou em um único lugar, você comprou em vários lugares, o que você consumiu? Às vezes a vida da pessoa está naquele cartão. E aí ela entrega a fatura, ó, gastei 5 mil no cartão, tá, mas o que está dentro do cartão? O que você paga? Tem gente que paga o seguro do carro dentro do cartão, paga a parcela do seguro do carro, porque às vezes é mais barato, algum outro serviço que paga parcelado dentro do cartão, e isso precisa ser discriminado. Porque na hora que a gente for olhar mais para frente, na hora de tomar decisões, se eu não tiver detalhado, eu posso tomar uma decisão errada e tirar algo que é essencial para minha casa, para minha família, e acabar deixando algo que não faz tanta diferença. Pois, tem gente que é bastante rígida nesse cuidado. Por exemplo, fez um lanchinho, mínimo que seja, pagou estacionamento, faz anotação na planilha. Isso é válido ou há ali uma margem, uma gordura que a gente possa dizer assim, não, isso aqui não preciso anotar, é coisa do dia a dia básico. Não, é válido, porque é nesses picadinhos que no final do mês você vê um montante. Vou abrir um parênteses de uma moça que eu atendi, ela tinha esses picadinhos, um lanchinho aqui, um lanchinho acolá. Quando nós reunimos no final de um mês, ela gastava sozinha R$800 com lanchinhos no mês. Com lanchinho? Um lanchinho. Isso é Tipo, feira vou à de muita padaria gente. comprar o meu pãozinho, de manhã ou de tarde. Mas aí tá saindo uma fatia de pizza, tá saindo um sanduíche. Eu aproveito que eu comprei o pão, que era para eu voltar para casa e tomar o café em casa, economizando, eu acabo comendo ali na padaria. Agora porque ela vai gastar 1.500 no remedinho, né? Porque não tem como você manter uma saúde comendo lanchinho. Exatamente. Eu vou pegar um gasto meu para hipotético aqui e acompanhar numa colocação na planilha, pode ser? Pode. Então, água. Quanto que é um custo médio de água lá na sua casa? R$290. De água? Água em torno de uns R$70. Eu falei da minha É e o perguntei mínimo. da minha. Então, lá, R$80. Ah, já completou tudo. Alguém foi lá e Já preencheu. preencheu.
Então aqui eu tenho uma somatória de tudo, né? Não, nós vamos olhar por despesas. E vamos pegar justamente esse gancho, pastor, da água. Sim. Né? Na maioria das regiões, você tem o mínimo, né, por mês. E se você extrapolar do mínimo, você precisa tomar alguns cuidados. E dentro desse mínimo, você tem uma capacidade de consumo dentro desse mínimo. Então, aqui a gente vai usar o exemplo que na região do nosso telespectador é R$ 80 o mínimo da água. Porém, é o mínimo que ele está acostumado a pagar. Porém, no mês seguinte, ele gastou mais. Então, o valor gasto no mês seguinte foi de R$ 140. Então, vamos lá. O valor orçado, portanto, é o quanto eu prevejo gastar. Pagar. O mínimo que eu já costumo pagar. E aí eu tenho que fazer comparando com o quanto eu estourei. Exatamente. Senão não tem equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Então, ou seja, eu vou estabelecer uma meta de consumo, então. Isso. Então, se eu sei que o mínimo na minha casa é de R$ 80, eu tenho que evitar passar desse mínimo. Que para uma casa, né, uma família aí com 4 pessoas, é uma média que é possível se manter. Mesmo com todos os hábitos, a gente que é mulher gosta de fazer umas faxinas, lavar um quintal, mas mesmo assim é possível manter. Mas aí no mês seguinte, R$ 140. Né? R$ 60 a mais nessa conta, ou seja, quase o dobro. Opa, acende uma luz vermelha. Mas no meu caso a ação seria lavar o carro com a água da máquina de lavar. Ação, né? Ação é reduzir. É reduzir aonde? O que eu fiz de diferente que fez esse alto consumo de água? O que eu fiz? Foi a lavagem do meu carro? Né? Tem pessoas, lá em casa a gente tem esse hábito, quando chega essa época assim do verão, finalzinho de verão, nós lavamos os cobertores para ficarem cheirosos para o inverno. Será que eu lavei muito cobertor? Será que eu usei muito a máquina de lavar sem a capacidade total? Usei muita água? Lavei quintal todos os dias? O que eu tive de hábito de consumo para quase dobrar a minha conta de água? E aí vale essa análise em família. O que aconteceu? Qual foi a mudança que eu tive na minha conta? E vale conferir se o mínimo não aumentou. Mas mesmo assim, não vai aumentar para quase dobrar. Então, alguma coisa aconteceu e precisa ser avaliado. E é até legal ter uma planilha, porque você consegue sentar junto com a família e conversar. Ó, vamos melhorar isso, isso, isso. Quando não se tem uma planilha, né, estipulado certinho ali, onde está gastando mais e por aí vai, a gente não sabe, o dinheiro acabou, mas para onde foi esse dinheiro? Não sei, não, e agora? Ah, falta isso, falta aquilo. Então, é bom que já senta todo mundo junto, filho, ó, menos tempo no chuveiro, né? Gastou mais energia e mais água, ó, sei lá, a roupa, vamos fazer uma máquina cheia, em vez de ficar lavando só pela metadinha ou e enchendo a máquina toda. Encher a máquina toda já para lavar de uma vez. Então, algumas medidas, né? Sim, e aí você vai ver o quê? A redução que você tem. Então, se eu tenho uma redução de R$ 60 por mês com a água, eu vou ter 600, 720 reais de economia no ano, se eu fizesse economia. E por que é importante você multiplicar as suas reduções e economias por 12? Para você enxergar o montante que pode ser perdido caso você não economize. Muitas pessoas acham, mas são só R$10, são só R$20. Mas isso dentro de um ano faz uma diferença tremenda. Vou dar um exemplo meu. Há alguns meses eu venho conversando com a operadora do celular da empresa para reduzir o preço da minha fatura. Porque o meu plano está defasado. Então, hoje, quem compra o mesmo plano que o meu, paga R$20 mais barato. E quem paga o mesmo preço que eu, paga por uma franquia muito maior. E eu não tenho necessidade de uma franquia maior. Deram R$20 de diferença. Então, são R$240 de economia dentro de um ano. Então, é um valor considerável. Então, quando a gente anualiza essa redução, nós vemos a real dentro da nossa casa, isso de um único item. Quando você pega outros itens a serem reduzidos ou cortados, né, que tem essa opção também, o quanto que não se pode economizar dentro da casa. Agora que a gente planilhou, vamos sentar como família agora e dar as broncas necessárias. E é interessante que até a gente pode, fazendo esses cálculos aí no final do período, né, de um ano mais ou menos,
é um dinheiro que sobra para férias ou para outra coisa, ou mesmo que não vai sobrar lá para o final do ano. Mas são gastos que a gente pode administrar melhor ali dentro de casa, né? Agora, outra cilada que a gente acaba caindo muitas vezes também às vezes, já está com o orçamento todo no limite, acabou de pagar uma conta, seja de uma loja, vamos colocar aqui, né? Estava pagando lá R$200 de uma loja. E aí, esse mês vai quitar essa conta, beleza. Ao invés de dar uma seguradinha, um pouquinho naquele dinheiro, né, para ficar com 200, já que eu paguei, deixa eu pegar mais para manter sempre esse valor. Também é uma cilada que a gente acaba caindo, né? Exato. Principalmente se não for algo realmente necessário. Sim. Né? Às vezes a pessoa compra apenas pelo hábito de comprar, porque ela precisa consumir, precisa ter um carnê, precisa ter um compromisso. Mas ela pode gerar um outro compromisso. Por exemplo, ela pode aplicar esse dinheiro, deixá-lo nas suas despesas e redirecioná-lo para uma aplicação como se fosse uma parcela do carnê. Só que esse dinheiro vai ficar lá guardado, vai render juros e ela vai deixar aquele dinheiro quietinho ali. O problema é que quando às vezes a gente não vê algo físico, a gente acaba não... ficar com o dinheiro parado, não, tem que ter alguma coisa aqui, né? Comprar, ter, tal. Acho que isso acaba também, é uma coisa da nossa cabeça, né? A gente está condicionado a determinadas culturas, formas de pensar a vida, que não jogam a favor. Elas estão naturalizadas, mas elas são equivocadas. Por exemplo, o ser humano não é um ser individualista. Ele não é assim. Ele foi criado junto já com outro ser humano. O ser humano vive em comunidade. Quanto mais sozinha for sua vida, mais custo vai ter sua vida. Pode ver que você vai fazer uma compra. E se a compra for feita no coletivo, ela é mais barata. Você tem, às vezes, um bairro, as crianças do bairro vão todas para a mesma escola. E vai sair um carro de cada casa. Tem muitas razões para a gente dar, para levar tudo Mas essas razões que a gente dá ainda sustentam uma lógica que não é humana. Então, conforme nós vamos nos aprisionando, nos fechando, aí eu posso falar assim, não, mas eu não estou vivendo de maneira individualista, eu vivo eu e minha família. A sua família é um núcleo e é individualista. Então, há uma necessidade de a gente repensar as estruturas para que a gente não tenha tanta gasto de energia e a vida possa ser vivida de forma humana de verdade mesmo, como seres humanos devem viver com criatividade, pensar. Pensar dinheiro é uma coisa muito importante, porque consumir é inevitável, a não ser que você tenha uma plantação, você tenha uma fazenda que você consiga produzir tudo da sua terra, mas a maior parte das pessoas do planeta não vão, elas vão inevitavelmente consumir. Portanto, deve-se pensar como que a vida está organizada em seus pensamentos. Qual é o pensamento que sustenta a lógica que a gente vai existir para que a gente não fique tentando empurrar a maré com o rodo? Se eu tivesse tempo e possibilidade de fazer essa abertura, eu queria saber em que momento da história nós começamos a ser envolvidos por esse sistema do indivíduo no centro. Em que momento nós deixamos de ser tribo, essa comunidade maior, para sermos sozinhos? Mas por agora eu não tenho tempo de te ouvir, tá bom? Depois você responde. Eu vou responder no próximo bloco, você deixa? No próximo bloco. Claro que eu deixo. Por agora, eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança e que nos dá a oportunidade de viver o que nós vivemos aqui, abrindo, escancarando essa porta da comunicação chamada televisão, outra porta chamada rádio, outra porta que está aberta que é a internet, para levar às pessoas que estão nesse mundão de meu Deus, carecendo desesperadamente de um ensino, de um caminho, de uma orientação, de uma instrução específica que as faça experimentar algo novo e que esse novo seja um jeito feliz de viver. Cuidar das finanças, cuidar das famílias, dos seus relacionamentos, da saúde mental, cuidar de você enquanto se percebendo filho de Deus, amado de Deus, que em meio a este caos pode encontrar no colo do Pai um lugar para chegar e ficar. A Novo Tempo existe para servir, para falar de amor, para falar de esperança, apontando das dificuldades para a solução. E por isso nós agradecemos a você que é Anjo da Esperança, que nos permite fazer o trabalho que fizemos aqui, que fazemos aqui e que não é ideia nossa. Não fomos nós quem pensamos. Deus disse, ide e ensinai. É isso que estamos fazendo. Obrigada por nos ajudar a fazer isso acontecer de modo
tão eficiente como tem sido e tantas pessoas têm sido alcançadas. Mas tem mais, tem muito mais para fazermos. E aí eu aproveito para fazer um convite para você que nos assiste, que gosta da programação, que espera o Entre Família todos os dias e que ainda não é um anjo da esperança. Que tal você pensar em economizar daqui, ter da colar um dinheiro que talvez você esteja gastando sem pensar e depois de uma aula como estas, considerar incluir na sua planilha de vida, auxiliar a que outras pessoas tenham contato com a esperança, sendo um doador aqui para Novo Tempo, para a gente continuar trabalhando com eficiência. É só ligar agora para o 0 Operadora 12 21 27 30 30, 12 21 27 30 30. Ou, se preferir, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 981 766630. Mas para quem já quer resolver o assunto, agora, aí onde você está, pode mandar um Pix para a gente. E a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Aparece aí no seu vídeo, tá bom? Vem com a gente ser Novo Tempo. Bom, enquanto você vai se tornando já um anjo da esperança através da sua doação, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque na volta do intervalo, a Luciane Bonfim, ela foi à Ilhabela. Olha que coisa boa, viu? Aproveitou esse verãozinho, aproveitando esse verãozinho, foi à Ilhabela para conversar com uma família que adotou a prática do minimalismo financeiro e até para a gente entender na prática também como é que funciona na vida dessa família e ver se a gente consegue aplicar algumas coisas na nossa vida também, viu? Isso daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente volta já. Que bom estar com você, que bom estar de volta aqui com você. Tem algumas perguntas que a gente vai fazendo no decorrer do programa, mas tem perguntas que a sua vida vai sugerindo. Você já mandou sua pergunta para a gente? Vai aí uma sugestão. Como você tem pensado em organizar a sua vida de maneira que ela seja feliz financeiramente? Como você pode ter um hábito saudável com você e com as coisas? Afinal de contas, a gente está lidando com as coisas o tempo todo, né? Manda aí sua pergunta, sua sugestão também, conta pra gente a sua experiência. Abinal saiu daqui. Isso aí. Onde você está, Abinal? Me veio até sabe aqueles pensamentos intrusivos? Vou meter atrás aqui assim, ó, para aparecer na câmera ali do Mas Pastor ficou Amigo. legal esse fundo aí, cara. Você viu que legal, né? Ó, sim. pá, show de bola. Ficou show. Para chamar uma reportagem, eu estou aqui para chamar a Luciane Bonfim, que foi à Ilhabela, esse paraíso aí do litoral norte paulista, onde mora uma família que adotou esse estilo de vida financeiro minimalista. E a gente vai entender na prática o que tem dado certo na vida dessa família, até para a gente pegar algumas ideias ali para colocar na nossa vida também, né? Pode rodar o VT. Acumular, consumir e sempre querer mais. Durante muito tempo, esse foi o padrão seguido por muitas pessoas. Mas e se no lugar disso, a gente escolhesse ter menos? O minimalismo financeiro propõe justamente isso, um estilo de vida mais consciente em que o consumo ele deixa de ser automático e passa a ser intencional. Hoje, nós vamos conhecer a história de um casal que decidiu mudar completamente a sua forma de consumir e viver. No início, foi uma transformação individual, mas aos poucos, essa mudança passou a fazer parte da vida dos dois. A gente que vem de uma origem simples, a gente começa a conquistar as coisas, a gente começa a acumular, a gente quer trocar de carro, quer comprar um carro melhor, uma casa maior, um apartamento com varanda. Então esse é o modelo mental, esse é o jeito de pensar da sociedade. Na hora que eu descobri que menos realmente pode ser mais, eu fui a fundo estudar como professor e pesquisar. O minimalismo é contra as coisas. Sim, contra as coisas que atrapalham você de viver o seu propósito. Então eu comecei a fazer um exercício prático de destralhe. É uma palavra que a gente usa no minimalismo. Destralhar é você se livrar de excessos, de tralhas. O que são tralhas? São coisas que ocupam espaço fora e dentro da sua mente, te geram preocupação e distraem você daquilo que realmente importa. E eu comecei a ver ele tirando coisas, né, roupas, diminuindo várias coisas. O minimalismo não é só isso, né, mas isso faz parte, uma das partes do minimalismo é você viver com o essencial, coisas boas, de qualidade, mas o necessário. E aí eu falei assim, olha, isso daí é pra você. Eu nunca vou ser minimalista, porque eu era bancária, tinha um estilo de vida bem diferente, né? Então eu falei assim, nunca vou ser minimalista. Eu tive os meus desafios pessoais, mas lembrando que eu era casado, então eu tinha que tentar influenciar a minha esposa, porque ela tinha um padrão de consumo diferente do meu. Com o passar do tempo, eu fui vendo que isso era leve, que isso trazia leveza pra ele. Eu falei assim, aí a gente foi viajar, aí numas férias, e ele pegou e me deu um livro, chama Menos é Mais, da Francine J.
E aí eu comecei a ler esse livro, que é uma minimalista. E aí eu me apaixonei pelo livro. Quando eu acabei o livro, nessa viagem, a gente foi viajar uma semana, eu falei assim, eu vou tirar o micro-ondas de casa, eu vou ser minimalista, eu vou fazer uma mudança na minha vida. É natural a gente atacar os objetos, as coisas físicas são mais fáceis, tangíveis. Então a gente começa a remover, a gente começa a questionar objeto por objeto. Por que eu comprei isso? Por que eu tenho isso? A palavra minimalismo significa minimizar, significa você subtrair, reduzir excesso da sua vida. E algumas pessoas pensam que só pessoas ricas ou pessoas que têm muito dinheiro vivem com excesso, e não é. A questão de acumulação é um padrão do comportamento humano. Eu comecei a analisar as minhas compras. Por que eu estou comprando? A sustentabilidade. Para mim, antes era sempre mais fácil, sempre quebrou, eu vou comprar outro. Não, hoje, se quebrou, eu vou lá e vou mandar consertar. Se não tiver conserto, eu tento outra pessoa. Antes eu ficava abastecendo a minha geladeira com muitas coisas. E o mercado que está lá para estocar? A minha casa não é estoque, então eu vou comprando agora aos poucos, conforme vai acabando, eu vou lá e compro. Então isso torna a vida mais leve também, menos preocupação, as coisas de casa, muita coisa de decoração, não é necessário, só dá mais trabalho para você limpar. Eu não abro mão das coisas que eu gosto, mas eu abro mão do excesso, daquelas coisas que vão me trazer uma preocupação a mais do que eu já tenho. O minimalismo está sustentado em uma filosofia chamada vida intencional. Eu tenho que ter uma vida intencional com propósito. Aí a parte mais difícil para mim é quando a gente olha para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber realmente o que a gente tem de apego às coisas que não são só matérias. O que foi mais desafiador para mim foi em relação ao trabalho. Porque eu trabalho desde pequeno e eu gosto de tudo que eu faço. E eu sempre fui mais ou menos um faz-tudo. Aí eu comecei a fazer minha transição de carreira. Eu comecei a entender que eu trabalhava demais, tinha pouco tempo e dormia mal, comia mal. Eu estava no auge da minha carreira, então foi a parte mais difícil. E aí eu comecei a refletir, esse trabalho faz sentido? Eu comecei a filtrar, eu comecei a destralhar oportunidades de trabalho e reduzir a minha relação com horas e horas de trabalho que eu tinha para ter mais tempo com Deus, com a minha esposa, com a minha família, com a minha cachorra, com os meus amigos. O minimalismo é uma forma de você deixar a sua vida leve, sem ter muitas coisas, ter o necessário para você viver e a sua mente também ficar leve. Você consegue ter tempo para administrar mais os seus sonhos, objetivos e até mesmo os seus problemas. Eu era muito vaidosa, mas muito vaidosa mesmo. Eu não conseguia ir ao mercado sem me maquiar. Hoje, a vaidade, eu tenho uma vaidade, mas eu acredito que é uma vaidade dosada. Para eu me vestir bem, me sentir bem, mas conseguir gostar de mim mesma, sem maquiagem, conseguir gostar de mim sem ser loira, ao natural. Gostar do que Deus fez. Então hoje eu olho no espelho e eu consigo enxergar realmente a Patrícia de verdade, porque antes eu era a Patrícia, só que eu vivia uma personagem que era diferente do que quem eu sou hoje. Então hoje eu consegui realmente me encontrar. Eu tive muitos benefícios com o minimalismo. Um deles é esse. Eu trabalho em casa, de bermuda, descalço e não tem problema nenhum. Eu tenho tempo para preparar a minha refeição junto com a minha esposa. Tenho tempo para estar mais com ela e com os meus amigos e com a minha família. Então, o maior benefício foi a inversão do tempo. Eu tinha muito tempo dedicado ao trabalho e pouco tempo dedicado a pessoas e a mim mesmo. Hoje eu tenho um tempo para chamar de meu e eu tenho um tempo para me dedicar às pessoas e a Deus. O minimalismo ajuda você a simplificar a sua vida, removendo tudo o que não importa para você dedicar tempo, energia e dinheiro para o que importa. Tá aí, minha gente. Olha só, a gente conhecendo um pouquinho, né, a história dessa família, desse casal, né, que, como ele comentou, veio de uma família simples, né, buscou ali morar em cidade grande, ter muitos recursos. Depois ele entendeu que a vida simples para ele ia trazer mais tranquilidade, mais paz para a cabeça dele. E lembrei até do Salomão dizer, né, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E muita gente acaba correndo atrás do vento
E quando a gente entende o real sentido, opa, peraí, esses sonhos que eu estou querendo, isso e aquilo que estou querendo alcançar lá, vai me trazer o que eu realmente preciso ou é só para alimentar o meu ego, para dizer que eu tenho, para ostentar ou não sei o quê, né? Sendo que, como diz, muitas vezes é correr atrás do vento, a gente gasta energia, tempo, recursos atrás de algo que não vai trazer a real felicidade, né? Entendendo que a real felicidade, quando a gente tem Jesus no nosso coração, quando a gente tem Deus na nossa vida, entende a essência da nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais leve, por mais que seja no pouco, né? No pouco e no muito. O apóstolo Paulo mesmo fala, né? Que aprendeu a viver de tudo um pouco, né? A viver no pouco com o pouco, né? No muito tendo muito, enfim. E ele traz, né, todas essas relações. E eu aproveito até para dizer para você que está do outro lado aí, que quer se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento da paz que a palavra de Deus quer trazer para a gente, que Deus, né, através da sua palavra, quer trazer para a gente. Então entre em contato com a gente agora e peça a sua revista, a revista Na Mira da Verdade. O professor Leandro Quadros escreveu esse material com muito carinho, com muito estudo, muita pesquisa, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo, se aprofundando em temas que você vai compreender que não importa se você tem pouco, médio ou muito, mas se você tem paz em Cristo Jesus, você pode ser uma pessoa feliz. Ah, Binal, mas está faltando. Aí vem aquela dependência de Deus, a fé em Deus, a busca. É claro que Deus ele não quer os seus filhos vivendo na miséria, vivendo na pobreza. Ele quer que a gente prospere em todos os sentidos da nossa vida. Mas, primeiro de tudo, Ele quer que a gente entregue o nosso coração a Ele, a nossa vida nas mãos dEle. E o mais, Ele vai fazendo para a gente. Lembra das andorinhas, os passarinhos, que são importantes para Deus? Se eles são importantes, imagina você. Então, entrega nas mãos de Deus, confia, provar e vede, viu? O Senhor é bom e Ele vai trazer o que você realmente precisa para a sua vida. Através desse material, eu tenho certeza de que sua mente vai abrir um pouco mais. Telefone para entrar em contato com a gente agora e já pedir é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Na Mira da Verdade e vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Um abraço para o casal que apareceu ali no VT Verdade. contando a sua história. Um abraço. Lugar Quem é bonito, que foi hein? a Ilha Bela fazer a matéria? Lucien. A Bela na Ilha. Um beijo para você também. Voltando por aqui. Vale algum comentário a respeito do VT ou você vai voltar na resposta da pergunta que eu quis fazer? Eu acho que a gente pode começar com ela dizendo o seguinte: há uma consciência que todos nós precisamos desenvolver daquilo que a Bíblia chama de mundo, daquilo que ela chama de século. E muitas vezes nós reduzimos o que a Bíblia está falando a uma questão simplesmente moral, como se fosse algumas facetas do comportamento. Quando Paulo, por exemplo, escreve assim, não vos acomodeis com este século, ele não está falando de uma moral financeira, ele não está falando de não roubar, de não se prostituir. Mesmo porque a moral deste século ela pode estar condicionada a um pensamento pecaminoso, mesmo que essa moral pareça. Veja bem, quando aconteceu a Revolução Industrial, ela acontece em um momento em que o mundo não era necessariamente uma explosão de santidade. Mas nesse mesmo momento, este mundo que não estava aceitando a Deus, ele aplica uma moral onde as pessoas tinham que gastar toda a sua energia na Revolução Industrial e na própria produção industrial. E muitos dos prazeres carnais eram reprimidos por essa sociedade. Isso significa que eles se santificaram? Nem um pouco. Hoje, existe uma fábrica e uma liberação dos desejos. Sim, hoje, se você olhar para a cultura comum, os desejos não são reprimidos, mas pelo contrário, nós somos incentivados a extravasar e todos os desejos são sem limite. Mas se você parar para pensar um pouco, tudo se afunila em consumo. Por quê? Porque os desejos devem ser liberados para que você compre a partir dos seus desejos. A gente vai se adaptar e pensar que o mundo ficou melhor ou pior por causa da maneira como ele lida com seus próprios desejos? Claro que não, porque quando a Bíblia fala de você, ela fala que você e o mundo têm objetivos diferentes. Objetivos diferentes. Uma pessoa pode ser extremamente rica, como Abraão era rico, como Jacó era rico, como Jó era rico, como Salomão era muito rico, e viver no mesmíssimo objetivo de uma pessoa pobre como Elias era pobre.
Eles viviam no mesmo objetivo. E o poder de Deus na vida dos dois fazia com que a riqueza fosse para a glória de Deus e o outro glorificava a Deus a partir do que ele apresentava para o mundo, que não era necessariamente um bem. Você e eu estamos na mesma lógica, absolutamente. Então, há uma construção no mundo que vai levando a este tempo onde os pensamentos são muito profundos da gente. Porque eles estão organizados, eles são motivados por cada canto que você olha. Você abrir o celular, ali há uma lógica sendo batida na sua cabeça. Consuma, 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 consuma. Você é o que você conseguiu juntar. Você é o que você conseguiu juntar. Aí você sai, as ruas estão dizendo isso, os discursos estão dizendo isso, e você pode ficar diante de um púlpito onde a Bíblia não é aberta e o discurso vai ser este. Você é o que você conseguiu juntar. Deus vai te abençoar. Eu peço assim, Deus me dá um carro. Deus fala assim, vou te dar um amigo que te dá carona. Deus não me abençoou, claro que abençoou, mas a lógica de Deus é que você não é proprietário da bênção. Você desfruta a bênção, mas não necessariamente é. Senhor, eu quero ganhar mais. Ele fala, vou te dar saúde e você vai gastar menos. É a lógica de Deus, Senhor, eu quero ter um dom. Deus fala assim, eu vou dar esse dom pro Abinal e você vai ficar junto com ele e você vai usufruir do dom. Deus abençoa o mundo. Isso é sempre muito importante. Nós somos chamados a ter uma mentalidade diferente, porque é a mentalidade do reino, do evangelho, da lógica de Deus e não da lógica do mundo. E nós estamos inseridos no mundo, mas não para pensarmos como o mundo. Por falar em lógica, mundo e notícias, né? Comunidade. Vamos convidar de volta para vir aqui Lucas Nascimento. Me traz mais informações, meu amigo. Cadê você? Estou de volta, meus amigos. Lembra que eu falei no comecinho do programa sobre quem está acompanhando a gente ali pelo YouTube poder mandar mensagem? Tem o pessoal que mandou mensagem sim. Eu quero mandar um abraço para a Silvanei Rocha, mandou mensagem por aqui. A Cristiane Pinheiro de Aquino também, falou inclusive que vocês aqui, o trio mais amado, que faz parte, trabalha sempre aqui assistindo juntinho vocês, tá certo? Mandou um abraço para vocês. E quem também que respondeu aqui, ó, foi a Eliane Lacerda. Eu acho que a gente conhece ela aqui, tá? Conhece? Conheço. Opa! Então tá bom, vou até falar o que ela comentou por aqui, ó. Falando sobre gastos por lá, ela falou que já cortou muitos gastos, inclusive com salão de beleza. Aprendeu a fazer as unhas, arrumar o cabelo e arrumar o próprio cabelo, né? Economizou aí pelo menos R$50 por semana. Vai ali, ó, economizando. Pensa numa mulher que tá econômica, graças ao bom Deus. E até entrou, numa dieta agora, pesando tudo que ela come. Ela vai pesando, né? A proteína, o carboidrato, tal. A salada não, a salada é mais à vontade, né? Ela vai pesando tudo. Eu pensando aqui, né? Eu até fiz uns cálculos esse dia, quando foi? Semana aí, tava fazendo um cálculo lá rapidinho, né? Sobre os gastos, né? Pensei, ó, se fosse num restaurante, quanto que a gente já estaria economizando aqui e ali e tal, mas almoçando em casa, né? Pesei minha comida também para ver quanto é que tava dando. Eu olhei, ó, se eu tivesse restaurante, ia pagar tanto, ia sair caro. Então estamos aqui, ó. Tem que aplicar essa lógica. Boa, pronto. Obrigado, amor. Beijo, te amo. E você chegou a falar um pouquinho até no começo do programa sobre atualizar aquela relação ao tempo. Boa. Eu até tenho uma outra informação importante, a gente tem um mapa para poder mostrar, porque na semana a gente falou um pouco sobre São Paulo, inclusive segunda-feira nós estávamos ao vivo no Jardim Pantanal mostrando por lá. A chuva ela já perdeu força, tinha um corredor de umidade por aqui levando muita chuva para essa região. Hoje já entrando no 5º dia ainda alagado por lá, aquele corredor de umidade já perdeu força e se espalhou. Mas eu quero dar atenção para esse cara aqui, ó. É o vórtice ciclone em altos níveis. Aqui, na região de Salvador, aqui, não está chovendo. Mas ele é um sistema que ele forma nuvens carregadas na sua volta. E, inclusive, Pernambuco, muita atenção, está chovendo muito por lá. Já estão falando sobre isso desde manhã. Algumas aulas já foram suspensas por lá, o centro, queda de árvores por lá também. Então, uma certa atenção hoje durante o dia para essa região que tem chuva. Esse cara aqui para cima, ele chama ao ciclone, ele também traz muita umidade para cá. E toda a umidade, a água está caminhando para essa região e caindo também aqui no Paraná. Esse sistema de baixa pressão está ajudando com que isso aconteça. Mas a minha atualização nesse momento, por enquanto, é uma certa atenção para esse sistema levando chuva para os estados ao redor. Inclusive aqui o Pernambuco, Recife ali e outras cidades também. Perfeito. Obrigada, Lucas. Eu estou vendo aqui também a Cristiane dizendo que somos, de fato, o trio mais amado das suas tardes, que fazemos companhia para ela. Que coisa boa, muito obrigada. A Maria Batista disse, boa tarde, trio amado. Minha tarde começa quando vocês chegam com essa alegria. Olha aí. Boa. Espero que não bata tristeza na hora que a gente vai embora, porque é a hora que começa o Vida e Saúde, com muita coisa gostosa para você, logo na sequência aqui do nosso programa. Lucas Nascimento, muito obrigada pelo Mais Info de hoje. Até mais, viu? Tchau, tchau. Valeu,
Tchau, Luquinhas. Daqui a pouquinho, Rose, que continua aqui com a gente, volta com as suas instruções. Gente se reorganizando aí para cuidar das finanças. É com ela mesma. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com a sua interação. Essa que já foi enviada para a gente e outras que estão chegando pelo 98315-0249. Beijo, até já. Estamos de volta e chegou a sua interação. A gente falou e ela já está aqui no telão, do Juliano Berger, de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Quero melhorar minha vida financeira. Aí, Abinal, você também. Meu salário não está dando. O que fazer quando se tem dívidas e não sobra? O salário já está contado. Ganho 3.000, pago 600 de aluguel e 400 de energia. 1.500 no mercado, 500 de farmácia, R$100 de gasolina, 270 empréstimo. Está faltando todo mês. Devo 5.000 de cartão de crédito e eles querem parcelar, mas não tem como. Puxa vida. Ele trouxe aqui bem esmiuçado, bem digamos esmiuçado, assim, né? Bem esmiuçado O orçamento mesmo, dele. Para né? poder... Se a gente pegar ali e somar os valores ali que ele trouxe, a gente passa dos 3.000, ó, 600 com 400 mil, com 1.500, 2,5, mais Mas a 500 farmácia já, deu salário. Então tá bem ali na casca. Então, olhando as suas despesas, Juliano, ali que você trouxe, obrigada pela sua interação, um dos pontos que eu te sugiro a revisar é o consumo de energia, né? Como que é feita essa dinâmica na sua casa, né? Tem ficado equipamentos ligados por muito tempo, sem utilização, como estão os hábitos, porque é um dos pontos onde você pode ter economia. Com o mercado, mesmo em períodos de alta de inflação, mas também reveja se tudo que você compra realmente é consumido dentro da sua casa, se não está tendo desperdício de alimentos. O que seria? Um alimento que estraga dentro da geladeira ou dentro do armário, por não consumir, acaba indo para o lixo. Então, otimize as compras do mercado, reveja o consumo de energia para conseguir fazer uma diminuição nessas despesas e assim você começar a enxergar as possibilidades para você negociar as dívidas que você tem. Então, o primeiro passo é ver o que você pode diminuir, revendo os seus hábitos, revendo o consumo e reduzindo o desperdício com as compras de mercado. Muito bem. Lembro que quando ia lembro do tempo que ia para o mercado, com R$500 fazia a compra do mês, vinha o carro abarrotado. 3, 4 carrinhos, eu lembro, eu era criança. Agora, a gente deixava os carrinhos espalhados pelo supermercado. R$500 você sai com cabe nas mãos ali, as sacolas praticamente você vai levar. Cara, a maior saudade que eu tenho de quando eu era criança no mercado é que eu não pagava nada. Boa. Essa é a minha melhor lembrança da infância. Não tinha essa preocupação. Carrinho cheio, carrinho vazio, não era eu que abria a carteira no caixa. É isso mesmo. Aí pedia ainda, né? Pai, compra tal coisa ali, ó. Joga na tela mais uma interação para matar a saudade do Abinal. Hoje eu emprestei R$1.000 para uma pessoa da família que ganha 10.000 por mês, sendo que meu salário é menos de R$3.000 mensal. Planejamento, de fato, é muito importante. Olha o risco de emprestar 1.000 para quem ganha 10 e não sabe administrar os seus 10. Não é? Mas, enfim, parabéns, Anônimo, pelo seu coração generoso. Exatamente, muito generoso. E que sabe poupar também, né? Exatamente, mesmo né, com uma renda bem abaixo da renda da pessoa para quem ele emprestou, ele ainda tinha esses R$1.000 que ele pôde dispor, ou seja, nesse momento não vai te fazer falta para ajudar esse ente querido que tem aí um ordenado maior que o seu. Então, parabéns pela sua organização, continue assim e continue poupando. Mais uma. Paula Duran, boa tarde. Boa tarde, Paula. Meu esposo deixa de pagar contas de casa para pagar acordos de vários cartões de crédito. Sempre que falo, dá briga. Ai. Acordos de cartão de crédito. O que dizer numa situação como essa, hein? Pagando juros, Pagando juros e depende da forma que foram feitos esses acordos. Né? Então, eles precisam avaliar o que está dentro desse acordo, os períodos desse acordo.
né, deixar de pagar as contas da casa para pagar as dívidas não é algo muito saudável, porque você vai gerar mais dívidas. Há algumas pessoas que entram no erro de pagar as contas da casa, tipo água, luz, os boletos, no cartão de crédito. Que tem cartão de crédito que hoje dá essa facilidade também. E aí vai virando essa bola de neve. Então, o ideal é analisar o teor desses acordos, as taxas de juros desses acordos e buscar outra fonte de negociação com esses cartões. De repente, buscar um crédito mais barato do que o do cartão de crédito, levando em consideração que os juros do cartão de crédito é o mais alto que nós temos aqui no Brasil. Mesmo com a taxa de juros alta, como está atualmente, é possível você, de repente, encontrar uma linha de crédito bem menor, né, com um juros bem menor, um custo bem menor do que o cartão de crédito, e aí sim poder valer a pena. Mais do que isso, né, controlar os gastos do cartão, o que é utilizado nesse cartão, porque ele não é uma continuação do salário. Ele, na verdade, é um empréstimo que o banco te faz e você precisa devolver. Se não devolve no dia, ele põe aí uns juros que pode chegar aí até 20% por mês. Então, analisar esses acordos e buscar uma linha de crédito mais barata para poder quitar esses cartões de crédito é uma das saídas que você tem. Pesquisar, perguntar aos profissionais da área, ir em busca de quem sabe dar orientações seguras, não tirar da cabeça, da cartola, uma ideia, porque pode ser uma ideia de jirico. Ou seja, você vai se enfiar em mais dívida. Eu estou aqui pensando que pessoas que ganham 10 e ainda estão em dívida ao ponto de pegar emprestado com quem ganha 3, é alguém que possivelmente, ganhando 20, continuaria endividado e desordenado. Porque muitas vezes não é o nosso bolso desorganizado, é o nosso coração que está todo em desordem, precisava de uma acomodação para que a gente não pudesse gastar aquilo que a gente está sentindo falta, mas que não é dinheiro que compra. O que entra nessa parte do minimalismo, né? Que a gente está falando hoje aqui também. Entra na parte da organização, também, é verdade. Porque às vezes está querendo buscar coisa ali que realmente não... Última interação, joga na tela aqui do seu Entre Família, Leidiane Martins. Beijo, querida. Boa tarde. Quando a planilha nos assusta? Eu fiz uma planilha e desisti no primeiro mês. Eu fiquei assustada com as parcelas de pequenos valores. Só vi a parcela que cabia no bolso e não o montante. Ainda finjo que não vejo. Como ter vergonha na cara? Trabalho com contabilidade. Pois é, Leidiane, eu gostaria que você respondesse aí da sua contabilidade. Beijo aí em Jacutinga. O que dizer, Rose? Então, Colocou até uma carinhazinha assim. colocou ali uma carinha de vergonha. Sapeca. Né? Isso é mais comum do que se imagina. Né? O que eu mais vejo são pessoas que têm medo de olhar o dinheiro. Faz o primeiro mês e se assusta. Né? Nossa, são os picadinhos. Realmente, os picadinhos, quando você junta no final do mês, você vê que tem um montante muito alto. Só que o que faz a diferença? O que eu vou fazer com essa informação. Então, eu preciso gerar essa informação e gerar um plano de ação com isso. Então, se ela identificou os picadinhos, o que eu posso reduzir? Né? A gente volta para aquela planilha que a gente explicou no início do programa. O que eu faço com essas informações? O que eu posso reduzir? O que eu posso cortar dos meus hábitos de consumo? De repente, o seu picadinho que está nos assistindo aí, são as plataformas de streaming, que você está, às vezes, gastando 100, 200, 300 reais e você nunca assistiu um filme, nenhuma série. Por que você está pagando? Às vezes porque está no cartão de crédito, está fácil de pagar e aquilo vai rodando todos os meses. E aí vai se desperdiçando dinheiro. Então, é olhar assim... Está desafiadora a situação, encarar a situação de frente, não tem outro jeito. Ela até pergunta como tomar vergonha na cara. É o próprio passo que ela deu, olhar para a planilha, assustou, ok, vou agir. Né? E como a Darleide bem colocou, buscar ajuda. Né? Às vezes o profissional, quando ele está numa área, né, meio colega nosso de profissão, mas o contador, no caso dela, eles são voltados para a área tributária. Né, é legislação tributária e são leis, imposto de renda. Então, a especialização deles não é gestão financeira. Alguns até têm, mas não dão conta de fazer.
Então, o ideal é buscar ajuda, não tenha medo de buscar ajuda. É o primeiro passo, identificou, busca ajuda, é igual uma dor de coluna. Você não vai no pediatra quando está com dor de coluna, ou você pergunta para a vizinha o que ela tomou para a dor da coluna dela. Você vai buscar um remédio que seja eficaz para você. Muito obrigado, Rose, por ter estado com a gente mais uma vez, por ter ajudado muita gente, e é sempre muito bom a gente ver a luz de Cristo brilhando nas pessoas quando elas usam o dom que você tem para que outros vivam uma vida melhor. Obrigado mesmo. Eu quero lembrar você que a semana Todos na Mira está acontecendo, lembra? Às 20 horas, às 8 da noite, Todos na Mira. Marque aí o seu próprio compromisso e conhecimento é caro. E quando você recebe, você pode ter certeza que ele não vai ser só uma sensação às 8 da noite. Não, isso vai redundar para o restante da sua vida. Há algumas lições que são colocadas para a gente, dadas para a gente, e elas devem ser aprendidas e vividas o tempo todo. E a gente tem que se refazer o tempo todo, o tempo todo. Eu tenho uma dica para te dar e eu queria que você prestasse muita atenção em mim, em como isso pode ser prático. Então, não desconecta. Primeiro, quando Jesus saiu da água, o texto nos desafia no seu batismo, porque diz assim: quando Jesus saiu da água, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Primeira lição para você anotar: seja indo para o deserto, seja indo para a montanha, certifique-se de quem é que está o conduzindo. Sim, quando você olhar para o seu próprio sucesso, naquilo que você considera ser sucesso, a pergunta é: quem te levou para lá? Sim, faça essa pergunta. Porque o texto começa dizendo assim: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E na última tentação diz assim: e Satanás levou Jesus para a montanha. E lá na montanha ele disse não para Satanás. E lá no deserto ele disse sim ao Espírito. O deserto pode ser conduzido pelo Espírito local de maior crescimento na sua vida. E a montanha pode ser, se você não tiver atento à tentação, a maior derrota e o maior tombo que você já tomou na vida. Na montanha só se olha para baixo e no deserto só se olha para cima. E isso determina o sucesso de absolutamente qualquer pessoa. Lá no deserto, Jesus olhava para cima e tudo que ele precisava vinha do Pai. Lá na montanha, Satanás tinha uma intenção: para que ele, no monte, olhasse para baixo. E olhando para baixo, se sentindo mais do que os outros, é a derrocada de muita gente. Mas há uma segunda lição também tão importante quanto. A primeira tentação de Jesus no deserto foi a partir de uma pergunta: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus é formidável, fabulosa. E a resposta é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a pergunta para você que conhece o texto: e qual foi a última palavra que procedeu da boca de Deus? Foi: tu és meu filho. Veja, tudo que Jesus foi tentado a fazer foi para dar a ele identidade. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se ele não tivesse uma consciência total de quem ele era, ele tentaria transformar as pedras em pães. Mas ele era filho de Deus o suficiente para não tentar fazer nada para provar. E diz mais ainda: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ele diz: quem tem poder para transformar uma pedra em pão, tem poder para não sentir fome. Quem tem poder para transformar uma pedra em pão, tem poder para ficar 40 dias e dar uma resposta. Não é se ele tem poder ou não, mas como ele usa o poder. E a consciência que ele tem do poder está te ensinando uma coisa muito importante. Aquele poder que você tem para exibir ao mundo por capacidade de comprar, é um poder que você pode exibir para o universo da capacidade de sofrer por amor aos outros. Isso sim é onde mora o poder. Preste atenção, que a maior lição que ele nos deixa é a continuidade no relacionamento. Quando eu falar para você de que você precisa continuar relacionamento com Deus, eu estou dizendo que você precisa se aprofundar no conhecimento, porque você vai ter sempre mais de Deus à medida que Deus tem mais de você. A Adelaide vai continuar a meditação, de fazer uma meditação compartilhada hoje, porque o que eu faço? Vou dizer para você exatamente o que você tem que fazer. Você vai considerar essas palavras ditas, levando em conta que nem sempre o pastor Robson Aleixo sabe o que ele sabe hoje, soube o que ele sabe hoje.
Nem sempre foi esse homem que abriu o texto e fez reflexões tão profundas a partir do texto bíblico. Ele começou buscando saber com quem ele tinha para ensinar e foi cavando mais profundo, cavando mais profundo. Às vezes nós nos satisfazemos com a superfície apenas, o que está fácil ao nosso alcance. E logo pensamos que somos sábios, que temos conhecimento, que temos o poder de governar a própria palavra em lugar de sermos governados por ela. Eu convido você, junto aos meus amigos e a toda Novo Tempo, a que você se dedique a buscar mais conhecimento nas Escrituras Sagradas. Está às suas mãos, se quiser, a revista Na Mira da Verdade, de autoria do Leandro Quadros, que tem há tantos anos apresentado junto ao Tito Rocha o programa Na Mira da Verdade toda semana aqui na sua telinha. Agora você pode ter em casa não somente o programa, que você pode assistir toda semana, mas esse material, que são 90 páginas de estudo, dirigido, direcionado a partir da Bíblia Sagrada. Para você tê-lo em mãos, receber aí na sua casa, como milhares de pessoas já ligaram e pediram, você faz agora, ligando para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Textos difíceis, complexos, daqueles que talvez também você ache, já sei, será? Vamos cavar mais profundo? Repito, 12 21 27 31 21. Fica o convite para você ligar agora, não deixa para depois. Não vai chegar nenhum boleto junto, tá? Tá tudo certo, é só você ligar e pedir e vai receber em casa. E por hoje, muito obrigada por sua companhia. Bom demais fazer mais um programa com vocês e com você aí de casa, não é, Binal? Verdade. Amanhã nós teremos aqui no nosso Entre Família um programa falando sobre leitura. Hábitos de leitura. Como é que anda aí sua leitura, hein? Só aquela leiturinha ali de Reels no Instagram ou nas redes sociais? Vamos se aprofundar um pouquinho mais amanhã, buscar algumas maneiras aí de estudar, buscar ler um pouco mais também, tá? Ler é conhecimento. Então amanhã é isso. E daqui a pouquinho, coladinho com a gente, tem Vida e Saúde. Esse de hoje me interessa muito também, viu? Alimentação para TDAH, para quem tem TDAH. Opa, tamo junto, grudadinhos. Amanhã Beijo, meus amores. Até amanhã às 2h30 da tarde. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Tchau.